classificou as retrações gengivais. E para mim essa classificação é imbatível, viu, Alex? Muito melhor que a atual. Essa nova... Oi? Muito melhor que a atual. Muito melhor que a atual, cara. A atual ela voltou a ser quase que a antiga, sabe? Com reabsorção em cervical, da raiz ou não. Olha, como eu já falei, não quero nem ser crítico demais voltar a falar, eu acho a classificação atual uma palhaçada, então eu vou seguir, porque eu sei até onde eu cheguei na minha profissão e não me arrependo de nada. Então eu quero que os ouvintes consigam mais ou menos esse caminho, se quiserem, obviamente, porque eu sei do sucesso que eu tive. E justamente eu sigo essa classificação de Miller. Então o Miller, ele classificou as retrações em 4 tipos de retrações, tá? Aonde as 2 primeiras somente ocorria perda óssea na vestibular, ou seja, as proximais estavam intactas, o tecido ósseo estava intacto, automaticamente havia o quê? Papilas interproximais, a retração era somente na vestibular. Com a única diferença entre a classe 1 e a classe 2 é que a retração na classe 1 ela não chegava a ultrapassar a linha mucogengival. Então era uma retração somente na vestibular e não tão profunda, tá? Já a classe 2 era exatamente como a classe 1, a perda óssea somente na vestibular, não havia perda óssea nas proximais, porém a retração era profunda, ela chegava e ultrapassava a linha mucogengival. Isso precisa ficar muito bem sedimentado na cabeça das pessoas, porque aqui, você olhando isso aqui, você já sabe a previsibilidade do teu sucesso cirúrgico. Okay? Traduzindo, se vai ter sucesso ou não. Se exatamente. Você vai conseguir recobrir sua raiz totalmente ou não. Parcialmente, exatamente. Se vai ter a necessidade de 1 ou 2 cirurgias para tentar recobrir aquela região. Exatamente, tá? E daí, as outras classificações eram a classe 3 e a classe 4, aonde aí ele já não se preocupava mais com a vestibular. Para ele não fazia diferença se ela era tipo 1 ou tipo 2, se ela rasa ou longa ou profunda. Porém, ele se preocupava com a perda óssea interproximal. Na classe 3 existia uma pequena perda óssea nos tecidos proximais e poderia haver ou não uma posição dentária. Ou seja, já era um fator dificultoso, ok? O recobrimento aqui já era parcial. Por quê? Porque não adianta você querer colocar a gengiva mais alta se você não tem a base óssea ali para sustentar o tecido mole. E a classe 4 era uma retração que também não dependia da vestibular, porém havia perdas ósseas grandes nas proximais, ou seja, uma chance muito pequena de sucesso. Vocês vão ver um caso muito bonito meu, que eu tenho detalhado aqui para vocês verem, de classe 4, tá ok? Eu vou mostrar para vocês direitinho isso. Aqui é a nova classificação, viu, Alex? Só para falar que existe o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Não vou perder tempo com isso aqui, porque a nossa função não é essa. Então tá aqui, ó, classe 1 de Miller, perda óssea somente na vestibular, as proximais estavam íntegras e a retração não atingia e nem ultrapassava a linha mucogengival. Na classe 2, as proximais íntegras, totalmente íntegras, porém a retração atingia ou ultrapassava a linha mucogengival. Tanto na classe 1 quanto na classe 2, o prognóstico é excelente, tá? Na classe 3 de Miller, aí ele já não se importava mais com a vestibular, porém ele se preocupava com as proximais. E na classe 3 já havia uma ligeira perda óssea, automaticamente já havia uma ligeira perda de papila, ok? Já havia o início do black space. Então, se você deslocasse essa gengiva dessa região para cá ou daqui para lá, a altura máxima de recobrimento seria na altura da papila, ou das papilas, ou seja, um recobrimento parcial. Então, o prognóstico era parcial. E na classe 4, independente também a vestibular, a perda óssea interproximal era muito grande. Então, vamos imaginar que você fosse tirar tecido daqui para cobrir essa raiz. O que aconteceria? Essa gengiva iria ocorrer a cicatrização aqui, ó, tá? Na altura da papila. Ou seja, um prognóstico desfavorável.
espero que eu tenha conseguido explicar bem isso, porque é importante saberem, já que é uma cirurgia que recebeu tantas críticas e é uma boa técnica cirúrgica, pessoas guardem essa classificação, porque ela é fundamental para o sucesso cirúrgico. E para quem está começando agora, essa classificação antiga classificação que Sani falou, é muito melhor para você entender do que a nova classificação, até você se embasar se vai ter sucesso ou não. Eu já falei em vídeos anteriores aqui, fazendo analogia, e vou repetir, como se você fosse para o interior e tivesse 2 estacas de pau, e você botasse um fio no meio. E nesse fio você botasse o lençol. Se você tiver as 2 estacas no mesmo tamanho, se estiver na mesma altura, o lençol vai ficar parado, estabilizado nessa mesma altura. Isso é a papila. Então, como você tem classe 1 e classe 2, você sabe que com certeza vai recobrir essa raiz 100%. Você pode fazer 1 a 2 cirurgias. Agora, a partir do momento que você tem uma perda de uma papila, você sabe que como você fosse a mesma coisa, tem 2 estacas, um fio no meio, você vai botar o lençol vai se acumular totalmente aqui embaixo. Nunca vai se acumular aqui em cima. É a mesma coisa no recobrimento radicular, quando você tem 2 papilas e uma perdeu muita, que é o caso aqui dessa que você está mostrando agora, essa imagem. Então, se você fizer essa cirurgia, você sempre vai recobrir a papila menor e nunca até a papila maior. Exato. Tava sentindo falta dessas tuas analogias, cara. Você é mestre nisso, adoro isso. Se me perguntassem que classe é essa, eu ia perceber o seguinte, que não dependia só da vestibular, mas já havia uma perda proximal. Então aqui eu já classificaria como uma classe 3, tá? Aqui, olha, não importa a vestibular, e sim as proximais, tá? Então a papila, embora esteja com nicotina, tudo mais, ela está praticamente cobrindo. Então seria aqui quase uma classe 1, tá? Porque não atingiu a linha mucogengival vestibular. Com isso, quando a gente vai fazer um recobrimento radicular, a grande verdade é única e simples. Tem que ter papila interproximal. Se tiver papila, a gente consegue tudo. Se a gente não tiver papila, a gente não consegue resultados estéticos. E o que é pior, reconstruir a papila, né, Alex? Só quem já brigou para formar papila já sabe o quanto apanhou, né? Então, por exemplo, aqui com certeza uma classe 1 de Miller, tá? Porque a retração está só na vestibular, as papilas estão íntegras e não atingiu a linha mucogengival. Aqui nesse caso, nós temos classe 1 de Miller e classe 2 de Miller. Aqui é onde a gente já atingiu a linha mucogengival, tá? Aqui, apesar do aspecto inflamatório, porque a gente não atendeu esse paciente ainda, prepará-lo, olha só, papila alta, retração somente na vestibular, no exame radiográfico e no exame clínico, eu sei que tem osso aqui, então, isso aqui é uma classe 2 de Miller, e apesar do aspecto horrível, o resultado prognóstico é excelente. Em compensação aqui, mesmo que a papila estivesse na altura normal, qual é a chance de recobrir? É o varal que o meu amigo Alex acabou de falar, ó, classe 4, ou seja, por mais que você limpe, opere, mantenha limpo, adeus, ele perdeu a inserção óssea, ele perdeu o tecido ósseo, ele perdeu o tecido mole, você não consegue cobrir novamente essas raízes. Essa que é a grande verdade, tá? Classe 4 de Miller. Aqui, olha, eu vou deixar vocês pensando um minutinho, que classe é essa aqui? A linha mucogengival está aqui, tá? Ela rompeu a linha. Ela classe 1, porque ela ainda não atingiu. Mas é uma classe 1, você fala, mas olha, quase classe 2. Não importa. O importante é que os tecidos proximais estão íntegros. Então, se passar ou não passar, não faz diferença, ok? Aqui, ó, classe 3, ó. Por quê? Porque já existe uma perda de papila. Então, o recobrimento vai ser parcial, ok, gente? Olha aqui esse paciente, onde a gente tem várias classe 1, olha, tá? Na boca toda, por quê? Porque ele tinha uma faixa de gengiva inserida muito boa, tá? Isso aqui pode ser trauma de oclusão, isso aqui pode ser traumatismo por ortodontia e pela própria escovação dele. Uma escova dura que causou essa retração gengival. A gengiva fica tomando a pancada da cerda das escovas, ela vai fugir, ela vai se afastar, ela não é boba, tá? Isso, rapaz, é impressionante. Na minha graduação, isso não entrava na minha cabeça. Não, né, Alex? Impressionante. E é tão simples. E é tão simples, né? E hoje em dia tem a questão da tecnologia, que as pessoas podem parar esse vídeo, na dúvida volta, assiste de novo, volta, varia. É bem verdade. Legal isso aí. Olha aqui, ó.
Olha essas retrações. Nossa, é enorme, tá? Mas olha que lindas papilas, ó, tá? Então, aqui, assim, a chance de recobrimento, não estou falando agora aqui, não é indicação do deslocamento lateral do retalho, mas eu estou falando com relação às retrações e a classificação de Miller. Ó, tendo papila, a chance de sucesso no recobrimento radicular é enorme. A gente consegue recobrir totalmente isso, tá? Esse caso é bom para o aluno estar avaliando, porque aqui já consegue ver tudo que a gente falou anteriormente. Ele avaliar a questão da anatomia do tecido ao redor do dente, ver o tipo de biótipo, ele verificar os pontos de contato, ele verificar dos dentes, né? O apinhamento dentário, o toque prematuro de alguns dentes, a questão também provavelmente da escovação. Contato prematuro, trauma, então isso é bom você sempre... Olha essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, vocês podem botar tudo em prática o que a Sani acabou de falar naquela parte inicial da aula. Então você começa a olhar as fotos que a Sani está mostrando agora e começa a imaginar o que ele tinha falado e começa a tentar destrinchar esses casos. Então, quando a gente olhar um caso, seja ele qual for, observa se tem papila. E se essa papila ela está suportada por tecido ósseo, através de uma sondagem ou de um exame radiográfico. A gente olhando assim até se assusta, né, Alex? E a gente bem sabe que esses casos são excelentes para recobrir. Okay. Você falou uma coisa agora que é importantíssima, através de sondagem, que ninguém aqui é super-homem e tem visão de raio-x. Não. É importante. Eu vou o exame clínico é de fundamental importância. Fundamental importância. Ó, por exemplo, então aqui, ó, uma retraçãozinha pequenininha, né? Você fala, beleza, vou recobrir. Vai nada, mentiroso. Aqui, ó, você já tem perda de papila, aqui a papila está edemaciada. Nossa, então aqui mais fácil ainda, quase não tem retração, vou recobrir. Não recobre. Se você não tiver a papila acima da linha cemento esmalte superior, que a gente chama, alta, né? Linha cemento esmalte alta, você não recobre. Olha aqui, ó, se vocês analisarem essa imagem com essa aqui que eu mostrei para vocês, qual que é mais feia? Essa aqui, obviamente, é mais feia, pois a chance de recobrir aqui é melhor do que aqui. Tá? Por quê? A papila acompanhou a perda óssea. E observem a qualidade dessa gengiva. Tá? Então, esse paciente aqui é um paciente meu que ele tinha doença periodontal, foi feita a cirurgia a retalho para eu limpar, higienizar. Esse paciente é um paciente pós-doença periodontal. Mas ele teve perda de inserção. Então, esse caso aí é bom a pessoa ficar atenta, porque é uma sequela da doença periodontal. É como se fosse uma cicatriz. Se você passar uma faca aqui no meu braço, agora vai ficar uma cicatriz. Então, essa perda, a ausência de papila, é uma sequela, uma consequência da doença periodontal que o paciente teve. O que a gente pode, nesse caso aí, tentar fazer é encaminhar para o ortodontista, deixar bem claro que doença periodontal não contradiz os aparelhos, quer dizer, o que o paciente tem doença pode usar aparelho desde que faça o tratamento prévio periodontal, seja acompanhado ao longo, seja acompanhado ao longo do tratamento ortodôntico com o periodontista. Nesse caso aí, o Sani poderia encaminhar para o ortodontista fazer o tratamento ortodôntico e fazer alguns slices, que às vezes são desgastes entre os dentes, é claro, quando pode. O caso deixa fazer isso. Então você acaba criando papila e remodelando um pouquinho essa cervical, Sani, com essa pequena movimentação ortodôntica. Então olha aqui que legal, gente, esse caso, ó. Tá? Tem perda óssea, não é vestibular, mas olha aqui as papilas, tá? Então a gente consegue usar de suspensório esse tecido gengival para puxar isso aqui para cima, tá ok? Olha aqui, já aqui, isso a gente está falando de raízes únicas, tá, gente? Obviamente, isso aqui você vai falar, Sani, mas aqui é uma classe 1 ou classe 2 de Miller. Sim, mas são muitas raízes, então... Isso aqui, obviamente, que não é a indicação de um deslocamento lateral de retalho, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos com cuidado. Mais casos de retração, vocês vão falar que classe é essa? Eu diria que é uma classe 2 de Miller, associada a um mau posicionamento dental. Então, qualquer alteração que fuja da classificação de Miller são fatores complicantes. E se vocês observarem, olha as incisais desgastadas dos dentes. O trauma oclusal aí. Trauma oclusal, entendeu? Quer dizer, então... O freio também. Freio, que é para